Agora a pergunta que mais se faz: quem serão os indicados para ocupar os ministérios a partir do ano que vem? Lula fez uma coligação com 9 partidos e também angariou apoiadores no segundo turno. Um dos exemplos é a senadora Simone Tebet, do MDB. Durante a campanha, Lula deixou claro que deve criar novas pastas. Os analistas Gustavo Uribe e Basília Rodrigues apuraram possíveis nomes para o comando de alguns ministérios e a gente tem esses nomes destacados aqui no nosso telão. Eu acho que eu começo com o meio ambiente, já que a gente está vindo da explanação tão bem feita pelo Lorival, que traz aqui Randolfo Rodrigues e Marina Silva. São possibilidades apenas, são nomes ventilados ainda, mas a gente está vendo, né, Yuri, o peso fortíssimo que Marina Silva, é quase que um trunfo, né? Ter Marina Silva no ministério representando o nosso governo. Pois é, ela é a figura, talvez a figura nacional mais respeitada fora do país em relação à questão do meio ambiente. A ex-ministra Isabela Teixeira também tem também tem bastante protagonismo, é muito ouvida na comunidade internacional, mas Marina tem um simbolismo. Inclusive, há toda uma expectativa se ela própria irá à COP e fazer um pouco desse papel de porta-voz dessas plataformas que o futuro governo de Lula pretende abordar. Ele falou muito sobre sustentabilidade, meio ambiente ao longo de toda a campanha, não só no discurso de ontem, fez um gesto, não só a Simone Tebet, como a Marina Silva, nesse discurso que a gente mencionou, lido ali, reconheceu ali o quanto elas foram importantes para a vitória de Lula. E é uma pasta que passou a ter um protagonismo maior do que teve 20 anos atrás, quando o Lula assumiu pela primeira vez. Agora, não é só uma questão de controlar desmatamento, tem toda uma necessidade de se construir políticas públicas relacionadas a mercado de carbono, a descarbonização e principalmente, e até estava falando isso semana passada, e foi lançado um documento grande de 200 páginas, formado por uma série de lideranças civis da sociedade civil, como Roberto Vac, Renata Piazzon, uma série de outras pessoas muito entendidas na questão do desenvolvimento sustentável, da concertação para a Amazônia, que deixam muito claro, não é estritamente política ambiental. Ou se faz desenvolvimento de fato na Amazônia, para que as comunidades mais carentes tenham outras formas de ter sobrevivência, de ganhar a sua renda, que não seja o desmatamento ilegal, a grilagem, a mineração ilegal, não fiquem sujeitas ao tráfico, à criminalidade. O crime organizado na região norte hoje é tão organizado e perigoso quanto os da região sudeste. Então, a pasta do meio ambiente tem uma centralidade fundamental no próximo governo, de novo, não só nas questões diretamente ambientais, mas em transversalidade para dar conta do desafio que é cuidar da Amazônia e não deixar... Porque o Roberto Vac tem uma frase muito importante, né, que ele fala, olha, o desmatamento não é só causa, ele é consequência também de todos esses graves problemas que a região amazônica tem. Se não enfrentá-los, saúde, educação, segurança pública, saneamento e infraestrutura, vai ser enxugar gelo. Dá a opção para aquelas pessoas que moram lá, exato, de tirar dinheiro da floresta em pé. Aí a gente vê Simone Tebet em duas possibilidades de ministério, Dora. Agricultura e educação. Claro, agricultura pela origem que ela tem no estado dela, Mato Grosso do Sul. Educação, porque é uma pauta que sempre interessou muito a ela, né? Pois é, a questão é, Simone Tebet vai ou não vai para o ministério? Vai ou não vai integrar o governo? O que ela vai fazer? Tem uma análise de dentro do MDB, até onde eu fui, porque eu tenho essa dúvida, sabe? Porque há quem diga assim, não, seria bom ela construir um caminho próprio, não se ligar. Mas aí tem uma análise no MDB que é o seguinte, muito bem, ela não tem mandato, certo? Acabou o mandato dela, acaba o mandato dela de senadora. Ela não tem, e aí, por isso que eu acho que na agricultura é difícil. Ela, no agro, não tem uma boa aceitação, né? Ela, enfim, ali Mato Grosso do Sul... mais turbulento, muito mais turbulento, porque quando ela faz essa inflexão um pouco... Lembra a Cátia Abreu? Fez essa inflexão, aí perdeu o pé, o respaldo nesse setor. Então, ela não tendo o respaldo do agro como uma liderança, ela não tendo mandato
e ela não sendo ainda uma liderança formada que leve gente, né? É difícil para ela construir um caminho que não sem uma vitrine. E daí a conclusão dessa análise dentro do MDB, de comandérrimo, inclusive, né? Comandérrimo, de que a Simone fica, não sei qual pasta, mas iria para o ministério. Aliás, nessa análise tem assim, ela fez a campanha do Lula com mais entusiasmo do que a campanha dela própria. Agora, você ouviu isso? Não, isso faz até algum sentido. E acho que tem dois aspectos interessantes se, por exemplo, for para essa pasta de educação. Porque muito da campanha da Simone Tebet foi construída também com essas organizações de sociedade civil, com um empresariado mais preocupado com questões sociais e com educação, e ela se cercou de muitos especialistas dessa área de educação, não por acaso falou da proposta ali da Bolsa para quem conclui ensino médio, da questão da importância da primeira infância. Então, talvez ela conseguisse fazer se ela for escolhida ministra da Educação, um ministério que ela tem um simbolismo forte para o MDB, mas tem essa conexão com sociedade civil, com organizações de porte. A área de educação tem gente muito grande atuando de forma direta, que pode ser um respaldo importante para o início do governo Lula, de novo, diante dessa constatação de que não vai ter lua de mel tão logo assuma o governo. Vamos continuar apresentando esses possíveis nomes que vão compor a nova esplanada, mas antes preciso anunciar a chegada de mais um convidado, José Fux, do estado de São Paulo, jornalista. Muito obrigado pela sua presença com a gente. Que bom que você vai conseguir participar, pelo menos um pedacinho do nosso Arena Eleições. Boa noite. Boa noite, Márcio. É verdade. Para mim, eu que agradeço aí pelo convite, pela oportunidade. O prazer é todo nosso. Eu até jogo para você, já ia jogar esse possível Ministério da Fazenda, essa recriação, para Raquel Landim. Mas sei que é um tema muito caro a ela, eu vou deixar ela analisar um pouco mais aqui. E dou até liberdade para você, Fux, já que você chegou agora, como é que você está vendo a chegada de Lula? A gente já está falando muito aqui sobre esse novo governo, as diretrizes, as linhas que ele vai ter. Vendo esses nomes aqui, a gente está acertando em alguns deles aqui, a apuração de Gustavo Uribe e Basília Rodrigues, nossos colegas lá de Brasília. Mas o que você olhando aqui, a gente já consegue ver uma linha desse novo governo? Ou uma marca que esse novo governo possa querer deixar? Olha, o que eu estava vendo hoje à tarde, a ida do... o Gabriel sendo cogitado ali... O Galípolo. Isso, Gabriel Galípolo para a Fazenda, mas também para a presidência do BNDES. E eu me lembrei, e foi comentado que ele é um ex-presidente do Banco Fator. E eu me lembrei de que o Luciano Coutinho, ex-presidente do BNDES, que patrocinou, que foi o grande incentivador, executor daquela política de campeões nacionais, né? E que também deu seu aval ali aos empréstimos feitos para os regimes amigos da América Latina, também era economista-chefe do Banco Fator. Então, o que eu estava me perguntando, que eu não tenho resposta para isso, obviamente, no momento, mas o que eu estava me perguntando era o seguinte: será isso uma coincidência? Né? Pode ser que seja, mas eu não acredito nisso. Então, me veio uma dúvida sobre que tipo de política, que tipo de comando, que tipo de direção será dada para o BNDES no novo governo. E eu fiquei muito preocupado com a possibilidade de se retomar a trajetória que o BNDES trilhou nos governos do PT, tanto Lula como Dilma. Relembra isso pra gente, Raquel. Por que não deu tão certo essa política dos nossos campeões? Nossa, Márcio! Por onde começar? Por onde começar? Não, a política dos campeões nacionais ela era um desastre, né? Porque eram empresas escolhidas e turbenadas com crédito e dinheiro público
que para se tornarem grandes exportadores, grandes multinacionais, isso se misturou com corrupção, com volta de dinheiro para o Partido dos Trabalhadores e, no fim, descambou. Você teve algumas empresas que até se tornaram grandes potências, outras que naufragaram enormemente, mas foi uma mistura entre o público e o privado, assim, desoladora para o país. Eu não acredito, Fux. Você não acredita? Na volta da política dos campeões nacionais, não. Eu acho que não é essas sinalizações que a gente tem recebido de dentro do PT. Eu acho que isso foi uma marca negativa muito grande para eles. Eu acho que não é por aí o caminho. Eu acho que sim, eles vão usar o BNDES e os bancos públicos, que aí, repetindo uma receita que eles tinham lá atrás, para injetar dinheiro na economia e tentar fazer a economia bombar para dar sustentabilidade ao Lula. O que, enfim, eu acho ruim, porque eu acho que você desequilibra o mercado de crédito, você tira espaço do mercado privado. Mas numa reedição da política dos campeões nacionais, por enquanto, eu não acredito. Eu acho que é uma visão interessante. Pode ser que você tenha razão, e eu espero que sim. Realmente, foi um fracasso absoluto, né? A gente teve ali a JBS, que deu no que deu, a gente teve a Oi, né? Que também foi uma empresa que quebrou, e eram assim empréstimos de 10, 12, 15 bilhões de reais, isso há 10 anos atrás, né? Agora, eu não sei exatamente como eles vão fazer isso, mesmo nessa direção que você está imaginando, porque o BNDES hoje ele está com capital muito reduzido. Ele mudou a sua forma de atuação, né? E, inclusive, devolveu cerca de 400, 500 bilhões de reais, eu não me lembro o número final, de quanto eles devolveram, acho que ainda tem até uma parcela para devolver por agora, para o Tesouro, que era dinheiro que o Tesouro tinha emprestado para o BNDES emprestar com subsídio, né, para as empresas. E ainda tem uma outra diferença, que foi a mudança da taxa de juros do BNDES, que agora não permite mais subsídio, né? Então, eu não sei como eles vão adaptar essa função que eles estão imaginando para o BNDES, inspirada, digamos assim, em parte do que foi feito anteriormente, com essa nova característica que o BNDES adquiriu no atual governo. Os campeões nacionais podem até não voltar, mas a separação entre Fazenda e Planejamento nesses dois novos ministérios, não mais um de Economia, isso eu queria destacar com você. Mas deixa eu só colocar antes, Raquel, Felipe e Caio nessa conversa. Começo com você, Felipe. O que você destaca aqui nessa possível nova esplanada dos ministérios? A Casa Civil, nesse relacionamento do presidente com o Congresso, Rui Costa, Wellington Dias, como é que você vê alguns desses nomes que aparecem aqui? Olha, Márcio, em primeiro lugar, queria comentar sobre a política dos campeões nacionais, que estava sendo debatida aí entre a Raquel e o Fux, que naquela ocasião o que aconteceu foi até mais grave, eu considero, do que uma simples corrupção. Quer dizer, foi colocar o Lula, ter colocado o capitalismo de compadrio nacional a serviço do socialismo internacional. Então, essa relação com esses grandes empresários bilionários, de grandes construtoras e outras empresas, uma relação muito promíscua, eles estavam sendo beneficiados com valores infinitamente mais altos do que as famílias que têm dificuldade até hoje, que recebem agora o Auxílio Brasil, que era o Bolsa Família, que ia de R$40 a R$190. Então, foi aquele dinheiro para as obras do metrô de Caracas na Venezuela, aquele dinheiro para as obras no Porto de Mariel, em Cuba, tocadas pela Odebrecht, que remunerava o Lula, inclusive, com palestras, que customizou o sítio de Atibaia que ele frequentava. Tudo isso deu uma repercussão tremendamente negativa. Então, de fato, quando a Raquel coloca que o PT não deve ir por aí nesse momento, é porque a gritaria seria muito grande. E é só por isso. E ao longo da campanha a gente comentou aqui que o Lula fez vários acenos para pequenas empresas, médias empresas, para o uso do Banco de Desenvolvimento para atender a essa demanda. E aí, claro, existe toda essa preocupação com eventuais distorções. Em relação a Simone Tebet, evidentemente, a pasta da educação daria para ela uma projeção muito maior
do que qualquer coisa envolvendo o agronegócio, agricultura, porque a educação é um tema mais comum, menos setorizado. Todo mundo fala a respeito de educação, é o futuro do país, é aquela área mais sensível e que gerou muito desgaste ao longo do governo Bolsonaro, e a Simone Tebet tem um histórico nessa área. Ela é professora, formada em Direito, e ela poderia contribuir e ganhar, assim, muita visibilidade. Ela é um certo alicerce moral para esse grupo político, assim como a Marina Silva, que eventualmente pode contribuir com o meio ambiente ou, enfim, ocupar qualquer outro cargo. Elas duas dão uma credibilidade que o PT não tem, principalmente com um eleitorado que não votou no Lula. E em relação às outras, ainda há muita coisa a ser definida. E eu me preocupo um pouco com a pasta da Justiça, porque pouca gente tem falado a respeito disso, mas você nomeia ali o diretor-geral da Polícia Federal por parte do Ministério da Justiça. E o Jair Bolsonaro fez aquela instrumentalização política da Polícia Federal, da própria Procuradoria-Geral da República, de outros órgãos de fiscalização e controle. E se o Lula mantiver isso tudo, como é a tendência, né, o PT não quer cometer o mesmo erro, entre aspas, de permitir que seja descoberta qualquer sujeira no eventual governo, é muito ruim para a autonomia e para a independência desses órgãos. Então, nós da imprensa também precisaremos vigiar essa parte. E você, Caio, já tem algum nome que você saiba, que só você sabe, para um novo ministério de Lula? Difícil, hein? Certamente. Bom, vamos lá. Antes eu só queria colocar uma questão aqui no BNDES. Todo o discurso do Lula durante a campanha e a elaboração ali que os economistas da campanha, não só os economistas petistas, fizeram, no sentido de uma oposição a essa política dos campeões nacionais. E o que seria possivelmente uma política para o BNDES no governo Lula 3 seria um foco muito grande em pequenos empreendedores, né? Que tem renda gerada, empreendedorismo. Isso está na boca do presidente, não apostaria num retorno à política dos campeões nacionais. Isso não está escrito em lugar nenhum, acho que nem nas diretrizes ali, quando eles divulgaram, nem nas falas do Lula, nem quando você conversa ali com os economistas da campanha. Só fazer essa observação. Não estou dizendo que não haverá, só estou dizendo que não há sinal sobre isso. Bom, isso posto, essa engenharia da construção, eu considero, e ontem também, quando entramos ali com o William, né, no WW, Raquel, Felipe, depois do resultado, Felipe Nunes, tem dois principais desafios imediatos para o presidente eleito. A pacificação. Estamos vendo aí as ruas, as rodovias ocupadas, enfim, a pacificação é muito difícil. E é importante entender a pacificação como um pilar de desenvolvimento econômico e social, porque você não pode ficar perdendo tempo com um país estressado. O país estressado dificulta o avanço e a modernização e o desenvolvimento econômico e social do país. Bom, e o outro desafio é essa engenharia política interna dessa frente ampla que se formou no primeiro turno, foi ampliada no segundo turno e precisa ser mais ampliada ainda no terceiro turno, né, talvez, para evitar um terceiro turno a partir do ano que vem, com partidos que se declararam neutros no segundo turno. Então, toda essa lista inicial é uma lista, de certa maneira, até não nos surpreende, porque são os personagens que estiveram na coordenação da campanha, são os personagens que cumpriram missões durante o primeiro e o segundo turno, estabelecendo pontos com o agronegócio, pontos com o mercado, pontos com empresários. Então, esse seria o núcleo duro ampliado. Agora, ele deve ser ampliado, porque virão outros partidos, muito provavelmente, certamente, para esta coalizão, né? Para esse governo. Por exemplo, o PSD do Gilberto Kassab, por exemplo, o União Brasil, próprio MDB do Baleia Rossi, do Michel Temer também tem um potencial para entrar formalmente nessa campanha. Eu tenho a sensação que o Lula ele pode ter isso na cabeça, mas isso ainda não está muito bem desenhado de como isso se dará. Amanhã tem uma reunião
aí em São Paulo essencial, né? Uma primeira reunião dessa frente ampla para começar a discutir possibilidades, mas esse assunto eu penso que ele deve deslanchar talvez mais para o final da semana e para a semana que vem. Obrigado, Caio. O que estaria certo já é esse desmembramento do Ministério da Economia, de novo, entre Fazenda e Planejamento. E entre os nomes cotados, possíveis cotados para o Ministério da Fazenda, aparece Fernando Haddad, Henrique Meirelles e Gabriel Galípolo, que já falamos. Começo com você, Raquel, mas queria ouvir o José Fux também sobre essa possibilidade de termos o Ministério da Fazenda de novo e esses nomes. Márcio, não só Fazenda, como o Lula deve voltar com Fazenda, Planejamento e Desenvolvimento, que era o trio dele já desde de 2003. Eu não acredito no Henrique Meirelles na Fazenda e nem no Gabriel Galípolo. O perfil do PT, o PT está buscando um Palocci. O PT não, o Lula. Esse é um cargo do presidente Lula. Ele quer uma pessoa, um político, ele já disse isso várias vezes, inclusive publicamente, próximo a ele, com muita proximidade, com quem ele tenha muito entendimento e que tenha o que ele chama de responsabilidade fiscal, um entendimento forte com o Congresso e responsabilidade social. Eu acho sim que o Fernando Haddad tem muitas chances, é o grande filho político do Lula. Acho que não é um nome que o mercado vai aceitar tão bem. Ele teria que apresentar toda a linha de frente ali dele, os secretários, para começar a convencer. E na minha lista ali também entrariam Jacques Wagner, Rui Costa e Wellington Dias como possíveis nomes que se encaixam dentro desse perfil. Deixa eu fazer uma pergunta para a sua lista que me veio aqui. Então, nesse perfil desenhado, essa turma toda de Plano Real que entrou na campanha estaria completamente fora, né? Porque não teria essa proximidade. Mas esse pessoal não entrou com essa expectativa. Não, Dora. mas eu digo, não eles, mas a expectativa do Lula. Não tem isso? Não tem isso. Tem essa possibilidade de estar fora. Esse pessoal não entrou com essa expectativa de assumir a Fazenda, nem o Pércio Arida, nem o Lula de Armínio puxar, Fraga, nada disso. nem o Henrique Meirelles. O Henrique Meirelles pode ser que ele quisesse o cargo, mas eu acho que não está para ele. O perfil está muito claro, um político próximo ao Lula, ele está procurando um Palocci, difícil é encontrar. E você, Fux, nos dê um nome, então. Não, olha, eu acredito que as características do Fernando Haddad para o Palocci, em relação ao Palocci, elas Há uma similaridade. Não, aí. eu acho elas bem diferentes. Diferentes? Porque eu acho que o Palocci, Concordo. ele foi tesoureiro, tá certo? De campanha, ele tinha um relacionamento com o empresariado, já que vinha se desenvolvendo anteriormente, né? Ele fez um pouco essa ponte também, se não me engano, na época, né, do Lula com o mundo dos negócios. E o Haddad não tem esse perfil. E mais do que isso, por tudo que o Haddad propaga e defendeu ao longo da campanha, muitas das bandeiras históricas do PT, até por conta do acirramento, da polarização e do debate na televisão, da campanha na televisão e tudo, elas criaram uma resistência, imaginam, né, significativa em relação ao empresariado, né? Eu não sei, talvez os banqueiros que apoiaram Lula, o grupo de banqueiros que apoiou Lula no segundo turno possa dar esse respaldo. Mas, assim, de uma forma mais ampla, eu não vejo esse trânsito e essa desenvoltura do Haddad para circular nesse meio e cumprir o mesmo papel que o Palocci cumpriu lá em 2003. E tem um aspecto político também que acho que me ocorreu agora, né? Correndo todo o risco de pensar em voz alta como se não tivesse câmera na nossa frente. O Haddad, até pelo perfil político e pela proximidade política com Lula, ele é um pouco indemitível, né? Fazendo neologismo aqui, você não consegue demitir depois. É o mesmo problema que seria botar o Geraldo Alckmin ministro da Fazenda, que não existe isso. Você não demite um vice-presidente, você não demite um herdeiro político de um cargo que tem muita sensibilidade, que pode ocorrer algo fora do plano que você fica inviabilizado. Eu não sei se a gente chegou num ponto de Brasil
que os ministros da Fazenda e da Economia são tão estáveis quanto Paulo Guedes foi com Bolsonaro, era indemissível, quanto Henrique Meirelles, Pedro Malan com Fernando Henrique, com Henrique Meirelles com Michel Temer. Né? O Palocci só caiu por um problema político, não por um problema de ordem de gestão da economia. Foi por toda a crise ali do escândalo do sigilo do caseiro Francenildo que foi quebrado. Completa rapidinho, Fux. Rapidamente, mesmo levando em conta o que a Raquel falou, que a perspectiva do Meirelles se tornar esse ministro seja pequena, ainda que a gente imagine que ele possa ser, ele já defendeu, né, embora tivesse criticado o atual governo ao longo dos últimos meses e talvez dos últimos 2, 3 anos, em função da questão fiscal principalmente, ele já declarou que aceita uma furadinha no teto de uns 100 bilhões aí no primeiro ano de governo, né? Então, eu acho que é algo que também precisa ser levado em conta que o mercado vai considerar. Eu não sei se esses 100 bilhões vão ser tão significativos no rol das coisas, mas não é peanuts, né?